Pedagogia da autonomia. Matéria para prova de mérito. Edgar Dias de Vasconcelos. Paulo Freire. Apresenta práticas fundamentais na construção da autonomia pedagógica, no processo de desenvolvimento da aprendizagem, respeitando a priori o mundo cultural dos alunos, na valorização dos conhecimentos empíricos acumulados por professores e alunos. Freire condena os fundamentos do capitalismo, a ética voltada exclusivamente pela produção da pobreza, a marginalização da classe trabalhadora, defende a socialização dos bens produzidos socialmente como meio da eliminação da pobreza. Pedagogicamente, defende o método progressista em que o conhecimento do aluno deve ser aberto em função do diálogo com as disciplinas, interdisciplinarmente, oposto às pedagogias autoritárias, defensoras do capitalismo liberal ou neoliberal. Estimula a liberdade como prática autônoma, valoriza as experiências de vida, produtos das relações sociais, critica veementemente o liberalismo econômico e a globalização. Favorável à tese, o educador progressista precisa estar em sintonia com o ensino-aprendizagem transformador. A aprendizagem é sempre uma ação política. Nega a educação bancária. A transmissão do conhecimento precisa levar em consideração os saberes formulados formalmente. O aluno sempre sujeito das ações pedagógicas na superação do capitalismo, da pobreza e de todas as formas de alienações. Fundamental a colaboração do professor, ajudando ao aluno na criação da consciência crítica. A educação não pode produzir consciências alienadas, mistificadoras da realidade social e cognitiva. Os alunos autônomos com consciência crítica desenvolverão ações transformativas na construção do saber autônomo. Desse modo, os alunos vão produzir conhecimentos críticos desenvolvidos por suas ações. Condena o antagonismo entre alunos e professores, fundamentados em métodos tradicionais, cuja natureza a simples transmissão, depositando conhecimentos, evitando que os alunos desenvolvam o poder de indagação. Na verdade, o método tem como função levar o educando a construir o próprio saber. Para tal, é necessário a autonomia. O educador não pode silenciar o aluno pelo autoritarismo, como se ele, o professor, fosse dono de um conhecimento indiscutível.
As ideias evoluídas pedagogicamente não devem ser confundidas como se a educação fosse um ato de espontaneidade, liberdade entre professores e alunos. Diante da elaboração do conhecimento, competem aos educadores conduzir ao conhecimento de forma metodológica aos conteúdos ensinados como prática suficiente da autonomia. Como o eixo da prática pedagógica, Freire defende que formar é muito mais que formatar conhecimentos, adentrando para a necessidade de formação ética dos educadores e educandos, numa perspectiva diferente para a construção da nova sociedade. Conscientizado os professores para a importância de ajudar os alunos uma reflexão suficientemente crítica da realidade política em que o educando está inserido. Com efeito, o ideal em que o aluno deve comportar como ser histórico e político, ativo em suas ações e procedimentos de transformação da realidade na qual o aluno não deve apenas adaptar-se, assim como defende o ideal, o qual o indivíduo deve se comportar como ser histórico e ativo de suas opiniões e atitudes, para a inexistência de seres que apenas se adaptam, tornando-se objetos da sociedade. Faz-se necessário a conscientização política, não como caminho utópico para qualquer perspectiva. A verdadeira razão é formar uma nova consciência crítica para a mudança social contra o capitalismo neoliberal. Necessário desenvolver o entendimento cultural cuja compreensão do educando não seja uma visão pessimista da política e da ação de natureza social. Superar visões fatalistas, como se o destino comum do povo fosse irrevogável, que não se deve esperar o futuro acontecer, mas construir a própria história, o caminho do desenvolvimento da capacidade crítica. Superar a ideologia capitalista que leva ao povo a enfrentar os problemas de forma passivamente, que é de interesse para o modelo de dominação. O engajamento de seres críticos dentro do espaço escolar é fundamental ao educador contrapor com seu discernimento necessário para o engajamento as melhores condições estruturais à educação. Por isso, a prática educativa consiste em uma forma de politizar e nunca ser indiferente aos diversos olhares sobre a realidade e possuir esperanças para melhorar o que ainda não está no ideal a situação da educação brasileira. Desenvolve uma crítica à globalização, agindo contra os interesses da economia de mercado, proporcionando lucros aos donos do capital, gerando problema a um mundo subhumano, não favorecendo o convívio da sociedade. A ética só é compreendida na lógica do sistema de proteção do lucro,
visando a defesa dos capitalistas, motivo da educação ser política. Pelo contrário, não sendo, favorece a outras ações políticas planejadas ideologicamente pelo sistema de dominação. As ideologias de domínio não podem ser transmitidas pela lógica da sociedade produtiva. Para Paulo Freire, o fracasso educacional se entende por práticas de ensino ultrapassadas, sem relação com o contexto social e político do aluno. Na defesa da manutenção do status quo, sendo que a escola ainda é o principal aparelho ideológico do Estado, ação que não deve ser repetida pelos os professores e educandos. É importante a construção do ambiente, a coordenação das atividades, a respeito da humildade e da ética, fundamentais à prática da autonomia pedagógica, ajudando aos alunos construírem responsabilidades. A partir de uma atitude crítica, impor novos procedimentos transformativos nos limites do comportamento dentro da ação da escola, fazendo uso da liberdade concedida na perspectiva do surgimento da cidadania e da justiça social. Escrito por Edjar Dias de Vasconcelos.